Na prática, funciona como se você dividisse pelo dx em ambos os lados. Beleza? Essa notação do Leibniz é bacana por conta disso. Ela funciona como se você dividisse por dx em ambos os lados e você pudesse agrupar o dy dx aqui, ó, para poder fazer o fator de integração. Então fica assim, né? Fica x mais 4y ao quadrado dentro desse parênteses. Aí você coloca dy dx mais dy igual a zero. Essa notação do Leibniz com essas diferenciais funciona como se fosse uma divisão normalmente. Beleza aí? Tá. Aí é o seguinte, olha. Nesse caso aqui, o que tem que acontecer? Eu vou distribuir. Eu vou fazer o seguinte aqui. Porque nesse caso, o dy dx vai ter que ficar sozinho, né? Mas aqui, se eu fizer isso, eu não vou conseguir isolar esse y aqui embaixo, certo? Esse caso aqui eu vou fazer o contrário. Eu vou... Esse aqui é um exemplo bom, certo? Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou agrupar dx e dy. Vou fazer o contrário. Eu vou considerar que o x é uma função de y ao invés do y ser uma função de x para a gente tentar resolver. Todo mundo entendendo aí? Porque senão eu não conseguiria agrupar, a verdade era essa. Então, olha, eu vou fazer o seguinte aqui. Porque do jeito que estava antes, se eu tentasse dividir por esse termo aqui, ó, esse termo ia ficar aqui embaixo, aí ia ficar x mais 4y2 aqui embaixo, eu não teria um termo... eu não teria como cancelar esse y2 embaixo. Deu para entender aí? Isso. Então, a minha estratégia vai ser a seguinte, ó. Eu vou considerar o meu x como sendo uma função de y. Então, eu vou considerar o dx dy, certo? Então, vai ficar o seguinte. Se eu fizer dx dy, esse termo fica sozinho, né? E aqui eu vou ficar com dy, dx dy dando igual a zero. Tá dando certo, pessoal, isso aí? Beleza? Aí, agora o x é a nossa função. E o y é a variável. Beleza? Tá. Eu vou integrar em relação a y. O y vai ser a variável independente nesse caso. Então vai ficar o seguinte, ó. Observa que eu vou passar esse parênteses aqui você já notou que ficou irrelevante, né, agora? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse 4y ao quadrado aqui para o outro membro. Tudo certo, pessoal, aí? Beleza. Então vai ficar 2y dx dy mais x dando igual a menos 4y ao quadrado. Deu para entender, hein? Aí, olha, quando a gente vai aplicar o método de fator de integração, essa derivada tem que estar sozinha. Sozinha que eu digo é multiplicado por 1, certo? Ela não está, né? Então, eu vou ter que dividir ambos os lados pelo número que tá, pelo termo que está multiplicando ela, né? No caso é 2y. Então, se a gente fizer isso, a gente vai ficar com o seguinte, ó. Dx dy mais 1 sobre 2y vezes x, não é isso? Dando igual a menos 2y. Pronto, agora está perfeito. Beleza? O que a gente faz agora? Esse termo aqui vai ser o nosso p de y, né? Ó, que a variável é y. E o fator de integração vai ser expresso como? Ele fica expresso como sendo isso. É elevado à integral de 1 sobre 2y dy. Oi? Uma questão, Raquel, eles estão pedindo para dividir qual é o fator de integração. Então, nessa situação, eu só paro nessa. Só para aí e resolve essa integral, né? Aí, quando ele pedir para resolver a EDO mesmo, aí que tem que usar o fator de integração para poder resolver a EDO. Que no caso aí é o x, né? A variável. Isso. Perfeito. Aí essa integral aqui dá esse 1/2 sai, né? E aqui fica 1 sobre y dy. Certinho?
Aí aqui vai ficar igual a E elevado a 1 meio de ln de y, né? Do módulo de y. Aí esse 1 meio pode passar aqui, né? Aí fica E elevado a ln de y elevado a 1 meio. Beleza, galera? Hein? Então, na prática, isso aí dá E elevado a ln. Esse módulo de y elevado a 1 meio é a mesma coisa da raiz quadrada do módulo de y, certo? Aí, a raiz quadrada positiva, vou botar só a raiz quadrada de y mesmo. E E elevado a ln de y é a raiz quadrada de y. Beleza? Porque E elevado a ln de alguém é o próprio alguém, não é isso? Todo mundo entendendo, pessoal? Aí tá, esse é o nosso fator de integração. A gente sabe que o lado esquerdo da nossa equação diferencial, ele fica a derivada do produto em relação a y, certo? Essa derivada agora, ó, do fator de integração, que é a raiz de y, vezes a função que é x, né? Nossa, dando igual. Lá no outro lado tem um menos 2y, né? Aí fica menos 2y vezes raiz de y, né? Todo mundo entendendo? Porque você tem que multiplica o fator de integração no lado esquerdo e direito. Aí no lado esquerdo vira a derivada do produto. E no lado direito é o que estava lá vezes o fator de integração. Então o fator de integração era a raiz de y, então ele fica multiplicado pelo que estava aqui, ó. Certo? Bem. Aí aqui vai ficar o seguinte, ó. Eu aplico integral em ambos os lados, né? Se você quiser, pessoal, só para ficar mais fácil aí quando você for aplicar a integral, esse raiz de y aqui é a mesma coisa de y elevado a 1 meio, né? Ó. Aí se você conservar a base e somar os expoentes, fica y elevado a 1 mais 1 meio, que é 3 meios. Beleza aí? Todo mundo entendendo? Então eu vou trocar isso aqui, ó, por y elevado a 3 meios. Pronto, aí aqui fecha, né? Vou integrar em ambos os lados, né? Aí quando eu integro, a integral da derivada é a própria função, né? E a integral aqui, esse menos 2 sai. E aí, eu vou até botar assim, né? Só para ficar bonitinho. Y elevado a 3 meios dy, né? Aí essa integral aqui fica y elevado a 5 meios sobre 5 meios, não é verdade? Porque 3 meios elevado a 1 é 3 meios mais 2 sobre 2, né? Dá y elevado a 5 meios sobre 5 meios. Aí sobre 5 meios é a mesma coisa de 2 quintos, né? Y elevado a 5 meios mais uma constante. Beleza? Aí se você quiser colocar aqui, fica menos 4 quintos, né? E a tua solução fica raiz de y vezes x menos 4 quintos de y elevado a 5 meios mais uma constante. Acabou. Deu certo? De boa? Então a sacada era essa. Ó. E eu também não percebi não, a priori, certo? Eu estava tentando botar... se eu fosse tentar agrupar, eu estava passando pelo mesmo problema que tu sentiu aí. E eu não estava... Eu não enxerguei a priori não, certo? Aí depois eu vi, olha, tá, então se a gente tentar colocar o x como sendo a função, a gente consegue. Ia fazer uma integral muito grande, né? Pode. Não, na prática tu pode escolher mesmo.